Primeiro, o que é labirintite? Porque algumas pessoas falam assim, quando a pessoa desmaia sem motivo, não tem a pressão baixa e do nada, não sente dor nenhuma, passa mal e desmaia, se não está grávida, é labirintite. As pessoas falam isso. É verdade. É verdade? Esse é um dos sintomas dela? Vamos entender direitinho o que é a labirintite. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que labirintite é um problema do ouvido. Ah, é? É dentro do ouvido. Mas Vamos a pessoa não mostrar sente aqui. dor no ouvido? Não. Normalmente não, a maioria das vezes não. Então a gente tem a orelha, o canal da audição, a membrana do tímpano aqui. Tá. Lá no fundo tem 3 canais. Esses 3 canais se chamam de labirinto. Esses canais têm pedrinhas dentro. E quando este labirinto tem um problema, uma alteração, acontece então o sintoma da labirintite, porque esses canais são responsáveis pelo equilíbrio do corpo humano. Isso que eu ia perguntar, o labirinto, ele é responsável por a gente andar direitinho, não cair toda hora, não se sentir mal e desmaiar. Exatamente, mas isso pode acontecer mesmo sem a pessoa cair. Então os sintomas da labirintite são principalmente a tontura. A tontura pode ser rotatória. Então a pessoa sente as coisas girando, às vezes a pessoa sente ela girando no mundo, mas pode ser também não rotatória, que é quando a pessoa sente instabilidade, desequilíbrio, às vezes a pessoa sente que está andando flutuando, às vezes a pessoa está andando na calçada com alguém e ela fica pendendo sempre para um lado, fica fechando a pessoa do lado sem perceber. Então, tudo que é relacionado ao equilíbrio do corpo humano, quem coordena é o labirinto. E, doutor, por que ele dá problema? Nós fazemos alguma coisa errada para mexer com ele? Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Uma das principais situações que mexem com o labirinto, e aí você falou muito bem, labirintite não é só doença do idoso não. Os jovens também. Por quê? Porque hoje em dia existe uma cultura que está indo para o caminho errado, que é a cultura de esquecer a prevenção da saúde do corpo humano. As pessoas não comem bem, as pessoas não dormem bem, as pessoas não descansam. Mas isso tudo também pode causar labirintite? A principal causa hoje em dia é o estresse, a má alimentação, a falta de descanso, a falta do sono. Nós temos que cultuar a saúde e não somente tratar as doenças, gente. Então, estresse é uma das situações. Tá. Mas eu falei que dentro desses canais, né? Vamos mostrar de novo os canais aqui. Os canais que ficam lá dentro do ouvido, que são esses canais que chamam semicirculares, mas a gente chama eles de labirinto. Certo. Dentro deles tem pedrinhas. E essas pedrinhas se movimentam de acordo com a movimentação da cabeça. E se essas pedrinhas saírem do lugar, elas podem também gerar labirintite. E mas nada disso causa dor, doutor? Dor não, a grande maioria das vezes não. A pessoa quando tem, por exemplo, uma dor de ouvido daquelas... Tem gente que tem... Então, são vários tipos de dores no ouvido. Isso. Por exemplo, a gente que trabalha sempre com fone, e os meninos também devem perceber isso, que às vezes parece que dá uns... Como se fosse umas pontadinhas. Acho que vocês, não sei se eles já tiveram, também já teve. Docinho já teve. Sabe, fica assim, isso daí não tem nada a ver com labirintite. Isso tem a ver com o excesso desse negócio na orelha da gente. É o contrário. Às vezes, uma inflamação no ouvido pode gerar labirintite, mas a labirintite geralmente não dá dor. Por exemplo, articulação do maxilar. As pessoas que têm problema na junta do maxilar aqui, às vezes abre a boca e crepita, faz barulho, crack, crack. Às vezes a pessoa põe a mão aqui, quando vai abrir a boca, abre a boca torto. Isso pode gerar dor, que pode gerar labirintite também. Mas a labirintite, na grande maioria das vezes, não dá dor. Dentro do labirinto, eu falei, nós temos pedrinhas. Então, eu trouxe aqui para ilustrar para vocês como se fosse o canal. A bola do labirinto mesmo, né? E as pedrinhas aqui. Então, quando a gente vira a cabeça, olha as pedrinhas, o que elas fazem. Elas vão andando junto. Elas vão andando junto. Olha aqui, ó. Vamos mostrar assim. Ela faz o movimento... Já tá dando para ver bem. Daí ela faz o movimento assim.
Exatamente. E aí, de acordo com o movimento dessas pedrinhas, é que nós recebemos um estímulo do nervo auditivo que nos diz a posição do corpo. Sei. Então, esses canais, se acontecer alguma coisa dessas pedrinhas saírem do lugar ou fixarem no lugar errado, a pessoa fica, então, com um problema de desequilíbrio, que pode ser rotatório ou não. Doutor, para sair do lugar essas pedrinhas, pode ser também por conta de som muito alto, essas coisas, ou também não tem nada a ver? O som muito alto, ele não desloca as pedrinhas, mas ele causa um problema no caracol, que é um nervo auditivo. Né? Isso. Que é onde fica os 3 arcos. Exatamente. Eu ia até te falar que parece um caracol ele mesmo. É um parece um caracol? Nós chamamos de, o nome técnico é cóclea, mas a gente chama de caracol. E o daí caracol, dá problema nele. Isso, mas ele é ligado diretamente aos canais. Então daí pode os problemas, tudo. Exatamente, os problemas auditivos podem sim gerar tontura. Quem já foi às vezes a um lugar com muito barulho e sai meio tonto? Às vezes acontece. Meio surdo também, meio surdo e às vezes chiando o ouvido. Por isso eu trouxe para vocês aqui, ó. Olha, protetor auricular. Protetor. Quando a pessoa for se expor a ruído intenso e prolongado, é necessário se proteger, porque o nervo auditivo é muito sensível e as lesões podem não só causar perda auditiva, como labirintite também. Doutor, eu estava pensando aqui, às vezes, não sei se já aconteceu com você, está sentado um tempão assistindo TV ou conversando, levanta rápido. Isso. E dá aquela tontura. Essa tontura tem alguma coisa a ver com labirintite também? Não, essa tontura a gente chama de hipotensão postural. Significa o seguinte, o sangue, a pessoa está aqui, de repente ela levanta, então o coração não consegue levar o sangue tão rápido para o cérebro. Falta um pouquinho de sangue, a pessoa dá aquela tontura. Mas você falou uma coisa interessante, porque tem muitas pessoas que têm tontura só quando vira a cabeça para um lado. Ela vira só para cá, ela tem tontura. Se ela virar a cabeça para cá, ela não tem. Daí é labirintite. A chance é maior de ser labirintite, não há dúvida nenhuma. Doutor, então, para prevenir, dormir bem, se alimentar corretamente, com certeza. Não ficar com o ouvidão aí com o som no último volume. Isso. É isso. Mas a alimentação tem dicas boas para vocês. Quais, por exemplo? Porque tem coisas que fazem mal e tem coisas que fazem bem. O que faz bem? O que faz bem, em primeiro lugar, é a alimentação fracionada, nunca ficar em períodos de jejum prolongado. Muito longos, tá. O jejum prolongado ele faz muito mal, então fracionar a dieta. Outra coisa que faz muito bem são as sementes oleaginosas, nozes. Então a pessoa pode comer amêndoas, castanha do Pará. Então, todos os dias comer uma castanhazinha, uma nozezinha faz bem para o labirinto. Por quê? Porque na nossa dieta a gente não tem alguns elementos como zinco, selênio, que não são comuns na nossa dieta e que essas sementes ajudam muito, além de ser muito gostoso, né? Lógico, é e evitar frituras, né, doutor? Não há dúvida nenhuma. Todas as alimentações pesadas que podem, então, gerar alterações gastrointestinais também. Agora, tem algo que faz muito mal para o labirinto. O que, doutor? Açúcar puro. As pessoas que comem muito doce. Açúcar faz mal para tudo. É tão bom, faz mal para tudo. Ele é ótimo, mas ótimo de gosto, mas é ruim para a saúde. Porque o açúcar gera pico de glicose muito alto no sangue, que gera um pico de insulina. E isso acaba dando problema no labirinto. Outra coisa que faz mal, café em excesso. Até 3 xícaras por dia de 50 ml não tem problema. Mas tem Quantas pessoas... xícaras? 3 xícaras pode, meu Deus do mas céu. Tem pessoas que tomam muito café. Verdade. Outra coisa que faz mal, refrigerante. Doutor, eu só tomo light ou diet. Não Pior adianta, ainda, pior ainda. Então, café, chá preto, chá mate, refrigerantes,
álcool fazem mal. Agora, tem uma coisa que faz mal para o labirinto. O que eu posso fazer? Mas é uma delícia. Eu tenho que falar que é mesmo. Isso aqui é chocolate. Faz mal também? Para o labirinto. Mas se for 90%, 70% cacau, pode? Então, da mesma forma, quanto maior, na verdade, maior a quantidade de cafeína. Pode prejudicar mais ainda. Então... tem que ter uma dieta equilibrada. Claro que sim. O chocolate em si, ele não faz mal, nem o café, nem o que faz mal é o excesso. Então, olha aí, gente, já falamos do descanso, falamos do sono, falamos da alimentação, mas muitas vezes o labirinto sofre mesmo assim, porque tem uma outra causa também. O quê, doutor? Que é quando aumenta a pressão desse líquido. E como é que aumenta essa pressão? É uma doença. Essa pressão é outra doença? É uma outra doença que pode dar tontura. A gente chama de Meniere. Mas daí é uma doença que aumenta a pressão, então, desse líquido. E é causada pelos mesmos motivos, mais ou menos? Também, mas tem um outro problema grave, que é o sódio. O sódio, o sal, hoje em dia... é um perigo mesmo para tudo, né, doutor? É um perigo. Então, o sal em excesso também é um problema. Não é o cloreto de sódio, é o sódio mesmo, exatamente, que tem na maioria, aliás, em quase 100% dos alimentos que nós costumamos ingerir. Por isso que eu sempre aconselho você que está em casa a olhar a composição nutricional de todos os alimentos. Tem umas letras lá que são feitas para a gente não enxergar mesmo. Daí sabe o que você faz? Eu vou te dar até uma dica, porque eu faço isso. Você vai com o celular, fotografa e amplia lá no local. Isso para você buscar coisas que você consiga ingerir menos sódio. Vou falar uma notícia aqui muito interessante. Gente, água mineral, dependendo da marca, tem quantidade de sódio muito diferente. É verdade, muito. 3, 4, 5 vezes a mais de uma marca para outra. É verdade, por isso que altera o pH, né, doutor? Com certeza, muito cuidado para isso. Agora vamos para a segunda parte da nossa conversa. Isso. Quais são os tratamentos para que nós possamos nos livrar da labirintite? Esse daqui, olha aí, é o mais tradicional? Esse é aquele que todo mundo quer que seja... a solução para os problemas. A nossa piscina. Eu vou pular nesse negócio aqui. É legal porque tem várias cores. Você pode optar por cores diferenciadas. Não, e olha que legal, é verde. Verde é natural, né? Não, verde combina também com rosa. Achei bonito, tipo Penélope Charmosa. Olha aí, né? E aí? Então, gente, é assim, remédio... Claro que é importante, a medicina precisa dos remédios, mas os tratamentos medicamentosos são muito importantes, especialmente nas crises, no momento que a pessoa está muito mal, porque ela pode estar vomitando, pode estar com tremedeira, ela pode estar suando frio, os olhos se movimentando. Quando você fala tratamento medicamentoso, significa comprimido? A maioria das vezes são comprimidos e... Claro, mais uma vez, são importantes, mas a gente não pode usá-los como um cajado, a gente não pode usá-los como uma muleta, quer dizer, qualquer coisinha vai lá e pega o remédio. Não é assim. Tem que ter um tratamento, né, doutor? Tem que ter um tratamento. Certo. Então, remédios são importantes, sim, mas existe um tratamento, um tipo de tratamento, na verdade, que ele é muito amplo, e que cada vez mais a medicina está estudando e trazendo para as pessoas que têm labirintite, que chama-se reabilitação vestibular ou exercícios para o labirinto. São exercícios que a pessoa tem que fazer regularmente para treinar o seu labirinto. Ou seja, detecta o problema, medica, que é o necessário para começar o tratamento, e a pessoa utiliza essa bolinha para fazer... Por exemplo, essa bolinha. O princípio da reabilitação é que o labirinto é treinável. Então, sabe a pessoa ginástica olímpica que dá cambalhota, 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 pirueta e para de pé? Ué, mas como é que ela consegue? Ginasta olímpico, patinador no gelo, que gira, gira, gira. E como é que ele fez? Porque ele treinou o labirinto. Então, gente, dá para treinar o seu labirinto também. Existem vários tipos de exercícios. O médico vai indicar qual é o melhor tratamento, mas o treinamento pode ser feito
Por exemplo, então, com uma bolinha, eu vou mostrar aqui. Isso depois do médico, sempre com orientação do médico, né, doutor? Isso, nós estamos sempre orientando vocês que existe o tratamento, mas que isso é individualizado. Que recomenda individualmente, né, doutor? Então, se eu pegar uma bolinha, olhando para a bolinha, eu posso jogar ela para cima e para baixo com uma mão. Então, olha aqui o que eu estou fazendo. E quem tem labirintite não consegue ter essa coordenação, doutor? Quem tem labirintite, se fizer isso, vai sentir um pouco de tontura na hora. Só de olhar para cima e para baixo rapidinho? Por quê? Porque eu estou olhando para a bolinha, mas o cenário em volta está andando e acaba dando um pouco de tontura. Esse é o objetivo do exercício. Gerar para a pessoa um certo desconforto, porque é isso que vai treinar. Para treinar, para se acostumar com o desconforto. Isso é uma coisa natural, exatamente. Né, doutor? Depois eu posso, por exemplo, colocar no chão e pegar a bolinha sentado. Então eu tô com a bolinha aqui, eu coloco aqui, eu fico de pé, aí eu pego a bolinha, olho para a bolinha. Eu posso esse movimento também, quem tem labirintite já sente a tontura? Muito provavelmente vai sentir. A maioria, né, doutor? Aí eu posso jogar de uma mão para outra. Aí eu tô aqui olhando a bolinha, gente. Não é para ficar olhando para lá, é para olhar a bolinha. Este tipo de estímulo é um estímulo que vai fazer com que o labirinto, aos poucos, vá se treinando. Depois, a pessoa pode jogar a bolinha de uma mão para outra andando. Claro, em ambiente seguro, que é bem mais difícil, né? Em ambiente seguro, de preferência vigiado, com alguém para ajudar. Certo. Mas esse tipo de exercício vai fazendo com que a pessoa esteja cada vez mais treinada. E se a pessoa falar para mim assim, é muito chato fazer isso, doutor? Não quero fazer doente, isso. Né, doutor? Claro que sim, mas nós temos outras alternativas. Atividades físicas nas quais exista uma mudança da posição do corpo, uma mudança rápida e aleatória. Por exemplo, dança. A pessoa pode dançar. Mas daí começa devagar, né, doutor? Sempre com orientação médica. Também não vai conseguir, né, se começar muito rápido. Claro, primeiro orientação médica, segundo acompanhamento, mas a dança, ela gera movimentos no labirinto. Por exemplo, atividades igual eu falei, a pessoa pode fazer ginástica olímpica, ela pode fazer circo, pode fazer capoeira, ela pode fazer natação. Então, tudo que gera uma mudança da posição do corpo, do olhar, vai treinar a pessoa. O sedentarismo, já era, não dá. Tem que movimentar o corpo, a mente. E este tipo de movimentos aleatórios que são feitos vão treinando o labirinto. E doutor, para a gente encerrar, existe cura para a labirintite? Porque muitas pessoas, a gente está muito acostumado hoje a ouvir as pessoas falando que os tratamentos são tratamentos para nós termos uma vida saudável, independente do problema que tenhamos. No caso do labirinto, da labirintite é a mesma coisa ou existe cura realmente? A grande maioria das vezes, labirintite tem cura sim. Ai, que beleza, hein, doutor? Tem sim. Abandonar o tratamento, se desanimar com isso pode gerar até depressão, ansiedade, medo de sair de casa. A pessoa pode ficar até com síndrome do pânico por causa da labirintite. Tamanho é o medo de se movimentar. Labirintite, na grande maioria das vezes, tem cura. Procure a causa. Hoje a ciência tem muitos exames. A avaliação tem que ser minuciosa, detalhada, individualizada. Converse com seu médico, você vai conseguir uma ajuda muito grande e curar o seu problema. Doutor, adorei nossa conversa, como sempre, toda quarta-feira do mês, na última terça-feira do mês, o Dr. Jamal está aqui com a gente. Se você perdeu essa nossa conversa a respeito de labirintite hoje, nós temos a reprise do programa amanhã às 9 da manhã. Não perca. Dr. Jamal atende aqui em São Paulo, tem o site da clínica dele, que tem os telefones para você marcar o teu horário, para você iniciar um tratamento. Se você tem algum problema relacionado à otorrinolaringologia, ou seja, garganta, ouvido, para que você possa ter uma vida saudável. Porque aquilo que não tem cura, graças a Deus, a ciência nos dá tratamentos para que nós tenhamos uma vida saudável, né, doutor?
Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Informação para vocês é a minha missão. clinicajamal.com.br. Entre lá no site para você conhecer mais o trabalho do Dr. Jamal e também marcar a tua consulta.